Olá, meu nome é Vinícius Marques, sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. O frio chegou e com ele algumas doenças se tornam mais comuns e aparecem cada vez mais na nossa clínica. E uma delas, sem dúvida, é o torcicolo. Portanto, é necessário nós sabermos de bate-pronto o que esta condição significa dentro da perspectiva da medicina chinesa e como atuar através da acupuntura de forma eficiente. Bom, se você está interessado nesse conteúdo, senta aí e vem comigo. Então, vem comigo que o assunto tá bacana. E é muito mais legal porque no vídeo de hoje nós vamos mergulhar nos clássicos. Então eu te convido a viajar no tempo e no espaço comigo. Vamos para a dinastia Sui. Vamos atrás de um livro clássico chamado Tu Ping Yuan Hou Lun. A tradução é como a discussão sobre as causas e sinais de todas as doenças. Olha o peso desse título. Foi escrito por um médico imperial. E este livro, ele foi base para tudo que vem a seguir no tempo, que utiliza-se de acupuntura para o tratamento. Como assim? Ora, este livro, ele é calcado numa busca por entender os motivos do adoecimento e como os sinais apareciam. E a partir disso, livros clínicos de acupuntura foram escritos, como por exemplo o clássico de suporte à vida com acupuntura em Mocha Bustão, da dinastia Song. Livro esse que está entre os top 3 mais importantes da história da acupuntura. E claro, nesse livro você só tem lá as combinações de pontos, as indicações de cada ponto, etc. Você não tem muita explicação do porquê. Mas o porquê está neste livro, no Tu Ping Yuan Hou Lun. Então, vamos lá. Vamos entender sobre o diagnóstico pelos clássicos. O que ele fala para mim? Primeiro, se eu buscar lá a palavra torcicolo, eu não vou encontrar. Se eu procurar a palavra rigidez e cervical, eu não vou encontrar. Dor no pescoço, eu não vou encontrar. Então, o que eu encontro lá? Eu encontro um termo chamado Shi Zhen, que significa o que exatamente? Travesseiro perdido. Por que travesseiro perdido? Ora, porque os clínicos da época notaram que era comum os pacientes chegarem e falarem o seguinte: nossa, eu dormi bem e acordei com uma baita rigidez no meu pescoço, tá doendo, tá? Tô com bastante limitação de movimento, não consigo nem virar para cá direito. O que tá acontecendo comigo? Então agora você começa a entender o porquê que é chamado de travesseiro perdido. E isso já me traz uma possibilidade, que é uma possibilidade postural. Se você dormir numa postura inadequada, com um travesseiro inadequado, com a ausência de um travesseiro, isso pode provocar esse tipo de desconforto. Perfeito? Tranquilo até aqui? Mas isso está totalmente de acordo com aquelas 3 passagens clássicas que falam a respeito de dor, que é: haverá dor toda vez que não houver livre fluxo, quando não houver nutrição ou quando não houver relaxamento. Uma postura inadequada traz uma tensão constante, ou seja, a ausência de relaxamento provocando dor. Mas não é só isso. O mesmo clássico afirma para nós que o porquê que isso ocorre. E ele vai dizer o seguinte: quando o paciente dorme, o vento penetra entre os tendões devido à insuficiência do qi do sangue. Então, claro, o vento já está aqui na jogada, os tendões já estão aqui na jogada. Tranquilo. Mas vamos destrinchar essa passagem. Primeiro, a insuficiência do qi do sangue. Isso já chama a atenção. Por quê? Porque os livros atuais não colocam este padrão como fazendo parte dos padrões mais comuns. Porém, temos que entender o porquê, para que não haja divergência, nem no tempo, nem no espaço. Sabemos muito bem que existe o qi nutritivo
em que ele corre por dentro do corpo, passa dentro dos canais, e ele tem um ciclo próprio, né? Ele tem um circuito próprio. Mas pouco é falado sobre o circuito do defensivo, que também tem um circuito próprio, onde metade do tempo ele corre pelo exterior do corpo e a outra metade ele corre pelo interior do corpo. Vamos no detalhe? Então é o seguinte, eu acordei, abri os olhos, o meu Ti defensivo salta pelos meus olhos através do ponto bexiga 1. E ele começa um ciclo pelos canais unitários de natureza Yang. Taiyang, Shaoyang, Yamin. E ele repete esse mesmo circuito 25 vezes. Na última vez, ele vai agora para o canal do Rim, lá na planta do pé. No R1 especificamente. E aí, do R1, ele caminha para o R2, e é dito que no próprio R2, ele já começa a preencher o vaso do caminhar Yin, ou seja, o Yin Chao Mai. E quando o Yin Chao Mai estiver preenchido, o indivíduo fechará o olho e irá iniciar o seu sono. É por isso que o defensivo participa do ciclo sono e vigília. Então, agora ele começou a dormir. E agora que ele começou a dormir, o Ti defensivo tem uma nova missão. Agora ele tem que se movimentar internamente. E ele vai passar pelos órgãos. Começando pelo rim, depois coração, depois vai para o pulmão, do pulmão para o fígado, do fígado para o baço e do baço para o rim. Repete isso 25 vezes. A partir daí ele vai para o canal da bexiga. Preenche o Yang Chao Mai, dessa vez o vaso do caminhar Yang. E ao preencher, pum! O seu olho abre e se inicia esse ciclo novamente. Você acorda e seu ciclo reinicia. Veja, por que isso é importante aqui? Hoje nós sabemos muito bem que o defensivo é responsável por nos proteger da invasão externa. Ele protege a superfície do nosso corpo contra a invasão de fatores patogênicos, inclusive o vento. Então, durante a noite, ele está fazendo o seu ciclo interno para se recuperar. Então, que proteção você teria nessa superfície? Então, quando o texto fala que há uma insuficiência do Ti e do sangue, na verdade nós podemos compreender, pensando nos dias atuais, que na verdade você não tem proteção de superfície e por isso que ele vai penetrar. É claro, obviamente, se o paciente já tem uma deficiência constitucional, isso vai ocorrer ainda mais fácil, de maneira ainda mais fácil. Show de bola, tranquilo até esta parte? Ficou claro porque durante a noite é mais fácil do fator patogênico penetrar? Agora, por que foi falado a respeito dos tendões no texto? Porque falou em tendão na medicina chinesa, falou em movimento. Ah, então, veja, a medicina ocidental tem o seu conceito do que é tendão. E por mais que a medicina chinesa, aqui em português, adote o mesmo termo, isso não significa que tenha o mesmo significado. Tudo aquilo que está por trás do movimento, tudo aquilo que está por trás de flexibilidade, é tendão na medicina chinesa. Então, por exemplo, uma bursa não auxilia no movimento? É tendão. A aponeurose, a parte do músculo correspondente à parte de flexibilidade dele, tudo isso é tendão na medicina chinesa. Tá? Então, isso é muito importante, porque numa situação como essa, uma das principais características, aliás, a principal característica que vai apresentar o nosso paciente é justamente a limitação do movimento. Então temos que pensar nos tendões. Maravilha até aqui? Tranquilo? Além disso, também é falado a respeito do vento. Tendão, vento. Simples assim. É um recurso prático muito, mas muito utilizado nos textos. Então, por exemplo, se você pegar o capítulo 43 do Sun, ele vai falar sobre a síndrome B. Por que ele acusa que é vento, umidade e frio?
É óbvio, porque o vento tem relação com o tendão, a umidade tem relação com a carne, o frio tem relação com o osso. Síndrome B é um distúrbio articular. O que está ocorrendo na articulação? Um encontro entre músculos, tendões e ossos. E, portanto, esses agentes patogênicos têm mais tropismo com esta área. Perfeito? Então, é uma ligação óbvia de ser feita em relação ao vento. Além disso, sabemos que o vento é a origem das 100 doenças, sabemos que o vento tem uma facilidade enorme de penetrar o corpo, sabemos que o vento tem uma natureza yang e costuma atacar o alto, sabemos que ele pode penetrar pela parte posterior do corpo, sabemos que o palácio do vento fica na região da nuca, etc, 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 etc. O que não falta é motivos para colocar o vento na jogada, inclusive a mudança drástica do quadro. Fui dormir bem, acordei com essa rigidez. Perfeito? Percebe o peso de um texto clássico? Quanta informação interessante ele consegue trazer para nós e que vai facilitar demais o que nós vamos ver daqui para frente? Maravilha, Alberto! Então, a partir disso, podemos seguir para a próxima etapa, onde nós vamos começar a identificar o que é falado nos dias atuais a respeito desta condição. Bora lá? Primeira coisa que nós observamos quando nós avançamos no tempo, ou seja, quando a gente vem para os dias de hoje e vai buscar na parte de gerenciamento da dor, nos livros que a Federação Mundial de Acupuntura e Mocha Bustão chancela com aquilo que nós devemos preconizar como padrão, primeira coisa que a gente nota é que a ideia de um travesseiro perdido foi embora, né? Deixou para lá. E a gente vai para um termo mais próximo de nós mesmos, né? Então, Qin Xiang Qiang significa rigidez na cervical, que é a principal característica desta condição. Veja, a principal característica é a limitação de movimento e, em segundo plano, a dor. Se a gente falar de característica principal, dor, aí falaremos de outra categoria, tá bom? Aí é um pouquinho diferente. Continuando aqui, nós temos dois padrões principais. O primeiro deles, como a gente já esperava, se trata de um quadro de vento, especificamente um vento frio invadindo os canais, atacando os canais. É claro, o que eu espero desse quadro? Como que eu vou identificar este quadro? Primeiro, o paciente vai ter aí um histórico de exposição ao fator climático em questão, ou seja, ao vento e ao frio. Por exemplo, uma corrente de ar. Por exemplo, dormir com o ventilador ligado, com o ar-condicionado ligado e etc, etc, etc. Além disso, o paciente pode apresentar aí uma aversão tanto ao vento quanto ao frio. Um agravamento da sua condição quando exposto tanto ao vento quanto ao frio. É claro, isso já ajuda brutalmente a diferenciar esses dois padrões, uma vez que o segundo padrão de estagnação do Qi e do sangue tem como um histórico um trauma, um problema postural, tá? Aí sim, nós estaremos falando de uma coisa ainda mais simples, né? Vamos retomar aquelas passagens clássicas? Haverá dor quando não houver livre fluxo, por exemplo, pela entrada de um fator patogênico. Haverá dor quando não houver nutrição, não é o caso. E haverá dor quando não houver relaxamento, é o quadro de estagnação do Qi e do sangue. Perfeito? Tranquilo? Não? Dou outro exemplo. O paciente trabalha numa mesa que não está adequada para ele. Então, vamos supor que ele tem duas telas que ele tem que trabalhar e uma das telas ele tem que ficar assim, que é a que ele mais olha. Então, vai ficar tensionado nesta posição e isso vai gerar um incômodo. Mas, é claro, você, a partir do momento que identifica o padrão, você tem que ser capaz de saber como intervir nesse padrão, quais pontos de acupuntura escolher para tratar. Então vamos lá. Quando a gente fala de vento frio atacando os canais, nós podemos escolher VG14 e o Luozen, que daria para usar em qualquer condição, Luozen, que significa o quê? Luozen
significa torcicolo, né? Já indica para que serve, né? Já é direcionado para esse tipo de quadro mesmo. O VG14 é um ponto local, interessante, até pensando na parte de sintomatologia, mas, claro, ele também tem uma ação importante de eliminar fator patogênico. Já o bexiga 12, o VB20 e o bexiga 10, todos eles têm a finalidade de tratar condições de vento. Ou seja, eles eliminam o fator patogênico externo que está agredindo o corpo nesse momento, né? Então, o bexiga 10 é muito bom para isso, o VB20 é muito bom para isso, e o bexiga 12 também é muito bom para isso, e historicamente, todos esses pontos foram indicados para o tratamento de cervicalgia, para o tratamento de limitação de movimento do pescoço e etc. Continuando aqui, se o quadro for de estagnação do TI do sangue, ou seja, aquele histórico de trauma, de um problema postural, de algo mais simples, de uma tensão que acompanha o paciente, etc, 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 que pode apresentar, por exemplo, dor enfisgada, pontada por conta da estase de sangue, né, dor enfacada. De novo eu posso entrar com o VG14 e com o Luzen. Por quê? Porque eles têm efeitos sintomáticos no problema que se apresenta aí. Já o ID13 e o VB21 também são pontos que agem de maneira sintomática. Todos esses pontos, como qualquer outro ponto do corpo, têm uma ação local de ativar a circulação do TI do sangue. Então, VB21 está ali adjacente ao problema e, portanto, muito interessante para ser aplicado. A gente vai falar sobre esse ponto daqui a pouquinho em relação à técnica coreana. Ele é um ponto excepcional para melhorar a mobilidade da cervical. E aqui o ID13, que também é um ponto interessante, está próximo do VB21, então tem um efeito até mesmo similar. Agora, continuando aqui, eu preciso identificar qual canal, aliás, quais canais estão comprometidos nessa situação para adaptar a minha combinação. Seguindo esta lógica, pode ser que seja o canal do vasogovernador e do Taiyang. Neste caso, o paciente vai referenciar, além da dor e da limitação de movimento, ele também vai dizer que isso ocorre nas costas, não somente na cervical, mas também nas costas, no dorso. Agora, se for um padrão Shaoyan, aí não. Aí a condição consegue chegar, se estender até mesmo aos membros superiores. Além disso, o paciente vai referir uma tensão muito, mas muito grande na parte mais lateral do pescoço. Então, se você apalpar aqui o esternocleidomastoide, ele vai estar muito, mas muito rígido, muito tenso. E aí você já consegue diferenciar esses dois. Se for um canal, se os canais comprometidos forem vasogovernador e Taiyang, você adiciona bexiga 10 e o ID14 para conseguir o efeito ali. Se for o Shaoyan, você adiciona VB20 e VB21. Caso a combinação já tivesse, aí não precisa. Então, por exemplo, na combinação de estagnação do TI do sangue já tem o VB21. Então você só adiciona o VB20. No caso do vento frio atacando os canais, já tem o VB20. Então eu só preciso adicionar o VB21. Perfeito? Agora, isso daqui é o básico do básico. E a gente até pode discutir se a federação tem razão em definir dessa maneira. A gente pode entrar com outras técnicas, com outros discursos e debater esta situação. Mas antes da gente ir para esse debate, vamos comentar. Será que isso aqui é eficiente? Tá? Ao observar, dá para perceber que de fato tem bons pontos, pontos que historicamente são relevantes, não está qualquer ponto aí, tipo, um ponto aleatório no meio do caminho. Não, são pontos interessantes, funcionais e que trazem resultado. Então, perfeito, dá para pensar assim. Porém, não é a única maneira de se pensar. E haverá aqueles que dizem que isso é, vamos dizer assim, até mais dificultoso pensar num sistema de diferenciação de padrões, num sistema de diferenciação de canais, etc. E que dá para trabalhar de uma forma mais, vamos dizer assim, simplificada. Até porque os padrões, as síndromes, são cristalizações. Eles não existem de fato, né? Não vai fazer um exame de sangue e vai sair lá, olha, você tem uma estagnação do TI do fio. Eles não existem de fato. Eles são uma cristalização a partir dos sinais e sintomas do paciente para me facilitar
encontrar o caminho mais correto, mais vantajoso, mais eficiente na hora de escolher o tratamento adequado. Mas a verdade é que, historicamente, eu já comentei isso daqui, historicamente a acupuntura sempre foi destinada a sintomas, com leves adaptações, mas ela sempre foi destinada a sintomas. A padronização do sistema de ensino levou a gente incluir o sistema de diferenciação de padrões. Quer dizer que isso aí é inútil? Não. Tem estudos que mostram que quando você, além dos pontos sintomáticos, inclui os pontos para o tratamento do padrão, da síndrome, você tem um ganho de eficiência. Então, sem o uso dos pontos para tratamento de síndrome, só com os de sintomas, o efeito fica ali entre 50% e 60%. Tá? Agora, quando você adiciona os pontos sindrômicos, dependendo do caso, dependendo do padrão, você tem um ganho de 20% até 30% de eficiência. Então, sim, faz diferença. Tá? Faz diferença. Bom, dito isso, agora a gente vai para uma próxima parte para falar sobre sugestões que podem ser aplicadas nesse momento, debater esse tipo de coisa e até mesmo ver o que mais que a federação tem para sugerir para uma condição como essa. Bom, então vem comigo, porque agora a gente vai adentrar uma outra esfera. Porque além do entendimento dos padrões, dos canais, eu preciso estar atento a outras circunstâncias. E para isso é bom eu escutar algumas sugestões. Essas sugestões foram colhidas, esta primeira parte aqui, nos livros de gerenciamento da dor, onde a federação chancela. Nós também temos algumas sugestões, por exemplo, do que é feito na Universidade de Shanghai. E nós também temos uma sugestão pela técnica do MSIT, que é feito na Coreia do Sul, no Hospital de Janssen. Então, vamos lá, vamos ver uma por uma. Começando aqui pelos livros de gerenciamento da dor, que a federação chancela. Temos aqui os pontos distais que podem ser utilizados. Aqui foi sugerido ID3, 2 e 1. Sem dúvida, mas assim, nossa senhora, podia escolher de olho fechado. O ID3 é o mais indicado para os distúrbios de cervicalgia, tá? Mas assim, muito, mas muito à frente, tanto do ID2 quanto do ID1. Não é à toa que foi ele o escolhido para ser o ponto de confluência do vaso governador. E ele foi escolhido justamente por conta da sua habilidade de tratar cervicalgia. Tá? Então, obviamente, ele é muito, mas muito bom para isso. Eu jamais deixaria ele de fora. Além disso, também foi sugerido, agora lá nos membros inferiores, VB39 e bexiga 60. De fato, os dois foram indicados para isso, mas o VB39 é simplesmente excepcional. E a principal justificativa para isso é porque ele é o ponto de cruzamento dos 3 canais Yang da perna. Os mesmos 3 canais de natureza Yang que vão passar lá no pescoço. Então, obviamente, ele é bem interessante. A história provou que este ponto é muito interessante para os distúrbios de cervical, tanto dor quanto limitação de movimento, que é o que nós temos agora. Então, show de bola. Parte locomotora, VB39 é bom para membro inferior e cervical. Ele se destaca muito para isso. Também é sugerido que, se o problema chegar aos ombros, para a gente adicionar aqui o ID13 e o VB21, obviamente eles são adjacentes a esta região, né? Então dá para considerar que todos eles estão ali no símbolo superior, então, né, na cintura escapular, então é bom, dá para pensar neles sem problema algum. Se afetar o dorso, pensar no bexiga 11, D14 e D11. É claro, eles estão nesta região, então obviamente eles vão funcionar para esta região, são pontos locais, né? Se houver aversão ao frio e dor de cabeça, o que é comum em doença externa, ele sugere o uso do TA5 e do IG4. Ambos os pontos foram utilizados para dor de cabeça ao longo do tempo, tem destaque para isso, não é à toa. TA5 foi escolhido como o ponto de confluência do Yang Wen Mai. Yang Wen Mai, o vaso da ligação Yang, ou seja, aquele vaso que tem uma preocupação para manter a conexão, manter a comunicação entre os canais de natureza Yang. E eles trocam o seu fluxo de nutritivo justamente na cabeça.
Além disso, historicamente ele foi muito, mas muito indicado para o tratamento de expulsão de fator patogênico. Não é à toa que o nome dele é Weiguan, portão externo, justamente pela sua habilidade de tratar as condições externas. E o IG4, igualmente, também é outro ponto excepcional para expurgar os fatores patogênicos. Veja, o IG4 pertence ao canal do intestino grosso, que representa o exterior em relação ao canal do pulmão. Portanto, é um excepcional canal para tratar aquelas desordens externas que afligem o pulmão. Ou seja, problemas respiratórios, problemas que se encontram na superfície, que estão nos canais mais superficiais. E aí que vem a tal da conformação, das 6 conformações. A conformação Taiyan, né, que é a conformação mais superficial do corpo, inclui o canal do ID, inclui o canal da bexiga, e no próprio Shanhan ele vai falar sobre a possibilidade de dor de cabeça e limitação, né, rigidez da cervical. Maravilha, maravilha! E a própria conformação Taiyan não é só o canal do ID, não é só o canal da bexiga. Inclui-se a própria bexiga, o próprio ID, também se inclui a superfície, portanto a pele e o pulmão. Então, obviamente, que o IG4, para poder resolver essa superfície, entra muito bem. Além disso, o IG4 é um dos poucos pontos do corpo que tem uma ação direta sobre o defensivo e que vai ser importante para expurgar esse fator patogênico. Então, existem milhares e milhares de justificativas do porquê que essa combinação será eficiente nesse quadro. Para a limitação do movimento, aqui nós temos o bexiga 60, o pulmão 7 e o ID7. Desses 3, o ID7 certamente é o mais inútil deles aí, tá? Então, realmente não é um ponto que historicamente tem grande uso para isso, tá? Para uma questão de limitação de movimento da cervical, você tem outras coisas muito, mas muito superior ao ID7. Agora, o bexiga 60, de fato, ele é o ponto mais versátil do canal da bexiga para tratar disfunções de dor ao longo do canal. O fato dele ser o mais versátil não significa que ele é o melhor para tudo. Tá? Só significa que ele é o mais versátil. Então, ele pode ser de fato incluído desde que você já tenha outras coisas nessa combinação para apoiar o seu efeito. Então, como o próprio ID3, como o próprio VB39, como atuação local e etc. Nós temos aqui o pulmão 7, que é o ponto de comando da cabeça e pescoço. Olha que interessante. O pulmão 7, que é o ponto low, que é um ponto que tem uma ação de esterilização, de eliminação de fator patogênico, foi escolhido para ser o ponto de comando da cabeça e pescoço. Voltamos para o Shanhan, doença externa, lá de nível Taiyan, dor de cabeça e rigidez cervical. Pulmão 7 é o ponto de comando da cabeça e pescoço, justamente porque resolve esse tipo de condição. Tá? Então, o pulmão 7 é um ponto excepcional, foi muito citado, tá, para dores de cabeça ao longo do tempo, principalmente dor de cabeça unilateral. Foi citado para a parte de rigidez da cervical, ele é muito bom. Clinicamente, ele ainda é um pouco inferior ao ID3, ao VB39, mas para compor o tratamento, ok, dá para pensar nele. Agora, indo para aquilo que é feito na Universidade de Shanghai, nós temos uma facilitação do processo. Veja, eles têm o mesmo entendimento, que essa rigidez da cervical pode ser por uma invasão de vento frio, mas que também poderia ser por uma contratura, ou seja, uma estagnação ali do qi e do sangue. Mas eles conseguem englobar um único tratamento que já serve para as duas coisas. Então eles colocam aqui o Luozen, que a tradução já comentei aqui, né, significa torcicolo, então ele é um ponto interessante para esse tipo de situação. Temos o ID3 e temos o VB39 encabeçando a combinação. Eles falam para nós que o ID3 e o VB39 podem ser utilizados de forma alternada, ou seja, não precisa trabalhar os dois em conjunto. É interessante, tá? Porque nas próprias provas, tá, de acupunturiatria, esses são os 3 pontos indicados para cervicalgia também. Então, até pela própria acupuntura médica, é escolhido esta mesma combinação, tá? Nós temos os pontos Ashi, tá? Os pontos Ashi também são pontos interessantes que você pode trabalhar, são os pontos locais, os pontos de dores. E, claro, eu vou trabalhar, além do agulhamento nesse ponto, eu vou colocar uma bolinha de moxa em cima do cabo da minha agulha, tá? E vou deixar ele queimar.
A média, tá, que é sugerida para um agulhamento aquecido é de 20 minutos, tá bom? 20 minutos de agulhamento aquecido, que é quando você faz essa moxa no cabo da agulha. Só lembrar do seguinte, tá? Quando você vai fazer esse tipo de moxa, então aqui está o cabo da agulha, você vai fazer a moxa aqui, você tem que lembrar de queimar a moxa de baixo para cima, nunca o contrário, tá? Por quê? Quando você queima e vai se transformando, né, na lã da moxa queimada, vamos dizer assim, ela vai se compactando no cabo da agulha. Então, se eu faço isso de baixo para cima, ela vai colando no cabo da agulha e não vai cair. Se eu fizer de cima para baixo, o risco dela cair é maior e aí eu posso machucar o paciente. Além disso, é importante você colocar uma proteção embaixo para que não haja nenhum tipo de queimadura, caso caia alguma brasinha, alguma coisa assim, tá? Além disso, depois de feito a técnica, você pode entrar com uma ventosa, tá? Para ajudar no tratamento. É interessante, tá? Quadro de excesso, você entra com uma ventosa de dispersão, você pode fazer, por exemplo, uma ventosa fixa aí de 10 minutos, tá bom? Agora, indo aqui para o MSIT, né? O Motion Style Acupuncture Treatment, é um bom nome, esse sim é um bom nome, é muito, muito simples a técnica. Então, uma técnica composta de pontos ASH e o próprio VB21. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa técnica, né? Cadê o meu apagador? Tá aqui. Então, primeira coisa, você vai se posicionar atrás do paciente, tá? E vai pedir para ele remover a parte de cima da roupa para poder expor bem a região. Então, eu vou desenhar aqui, eu espero que fique compreensível, tá? Então, ó, aqui está o pescoço do paciente, né? E aqui seria a cabeça dele, ok, certo? Aí aqui desce para cá e aqui viria para cá. Eu vou fazer deste lado, mas entenda que é bilateral, tá bom? Você tem aqui o ponto mais alto do trapézio. Você vai contar cerca de 1 centímetro para trás, e aqui é centímetro, não é sum não, tá? E você vai imaginar que passa uma linha por ali, tá? Desde aqui, metade do pescoço, e indo ali até mais ou menos a ponta do acrômio, tá? De novo, sempre 1 centímetro para trás de tudo isso. E aqui você vai dividir em algumas áreas. E aí o que você vai fazer? Você vai apalpar nesta linha. E aqui provavelmente você vai encontrar de 3 até 4 pontos ASH. E você vai agulhá-los. De que forma? Você vai agulhar subcutâneo apontando para frente. Então vai ficar mais ou menos assim, né? Aqui é um simulador de pele. Imagina que, não sei se dá para ver direito, tá? Mas eu juro para você que tem uma agulha aqui. E a agulha está apontando para lá. Ela ficaria mais ou menos angulada desse jeito. Tá? Por que tem que ser feito assim? Porque aqui você tirou todo o risco do pneumotórax, tá? Não vai fazer nenhum agulhamento perpendicular aqui, pelo amor de Deus, hein? Tá? Aqui o agulhamento será subcutâneo, apontando lá para frente. Tá? Fez esse agulhamento? Maravilha, cumpriu a primeira etapa do processo. Depois disso você vai encontrar o VB21, né? Então você vai localizar aqui o VG14, você vai localizar a ponta do acrômio, metade do caminho, lá no ápice do trapézio, você vai encontrar ele. Então, supondo que aqui no meu desenho ele esteja bem aqui, ó, você vai perguntar para o paciente se ele tem algum problema respiratório, por exemplo, asma ou qualquer coisa parecida. Porque se ele tiver esse tipo de problema, pode ser que o pulmão dele seja um pouquinho dilatado. E isso vai inviabilizar o agulhamento perpendicular do VB21, porque vai aumentar o risco do pneumotórax. Então, se o paciente tem problema respiratório, você também o fará de maneira subcutânea. Caso contrário, você pode fazer de maneira perpendicular, superficial, tá? Este é um dos pontos mais comuns de fazer em pneumotórax. Por quê? Porque ninguém espera o risco aqui. Todo mundo está esperando o risco aqui? No pulmão 1. Aí aqui todo mundo tem medo, mas aqui já ninguém tem. Por isso que é lá que acontece o problema.
Bom, dito isso, o que você vai fazer? Provavelmente esse paciente tem limitação de movimento para os dois lados, tá? Enquanto você inseriu aqui o VB21, tá? Você vai pedir para ele movimentar para o lado direito, tá? Eu coloquei a agulha do lado esquerdo, vou pedir para ele movimentar para o lado direito, para o lado oposto, até fazer o ângulo de 90 e voltar. Não é para voltar para cá, voltar reto, vai fazer um ângulo de 90. Tá? Assim. Enquanto ele faz esse movimento, você vai manipulando a agulha. Tá? Você pode fazer 10 repetições. Tá? Então pede para ele repetir 10 vezes o movimento. Parou, terminou, retira a agulha, pergunta como ficou. Retira só o VB21, pergunta como ficou. Aí ele vai falar, melhorou, mas ainda tem um pouquinho, ou então já melhorou. Se ele falar ainda tem um pouquinho, você reinsere o VB21, põe ele de novo e repete o processo. Perfeito? Terminou desse lado? Perfeito. Tira o VB21, pode manter essas que estão subcutâneas, não tem problema, tá? E tira o VB21. Agora você coloca do outro lado, põe do lado direito, e ele vai fazer o movimento com o pescoço para o lado esquerdo. Então vai fazer essa rotação para o lado esquerdo. De novo, mesmo processo. Colocou a agulha, ele começa a movimentar, fazendo esse ângulo, e você, enquanto ele está movendo, 10 repetições, você está manipulando a agulha. Terminou, retira a agulha, pede para ver como é que está, e se ainda tiver um pouquinho, refaz. Se não tiver, maravilha, já pode retirar as agulhas. Perfeito, então aqui a gente teve muita técnica, né, para esse problema, né? Tem várias formas de se atuar, mas agora eu quero dar um pouquinho da minha observação a respeito de tudo isso que a gente comentou hoje, né? Então, vamos partir para uma conclusão, né? Bora lá? Como eu sempre faço aqui no final, é uma forma da gente conseguir compilar tudo aquilo que a gente viu no vídeo de hoje. Então, se a gente se cruzasse em algum lugar e você me perguntasse, olha, eu tô com um paciente que está com torcicolo, que está com rigidez cervical, como que eu devo atuar nele, ou nela? Eu diria o seguinte, o primeiro passo é você diferenciar o padrão, tá? Ou vai ser uma invasão de vento frio, ou então vai ser uma estagnação do Qi do sangue. No caso do vento frio, haverá um histórico de exposição a esse fator climático, além de poder ter aversão ao vento e ao frio, e o quadro de limitação de movimento e dor se agravarem quando for exposto tanto ao vento quanto ao frio. Já no quadro de estagnação do Qi do sangue, é mais comum os problemas posturais, traumas, tensões, etc. Além disso, por conta da estase de sangue, também é comum de ter dor empontada, fisgada e assim vai. Segundo passo importante é você conseguir diferenciar quais canais estão comprometidos. Então eu posso ter o canal do vaso governador e do Taiyan, e aí o paciente vai relatar uma tensão maior na parte do dorso, além, claro, do problema original dele. E se for um problema no canal Shaoyan, aí ele já vai sentir que o distúrbio dele consegue irradiar até mesmo para o membro superior, para os braços. Além de sentir uma tensão muito grande na lateral do pescoço, sobretudo na região do esternocleidomastoide. É possível até você apalpar essa tensão tão grande. Perfeito. E aqui você já diferenciou os padrões. Além disso, eu te diria pontos que você não pode esquecer de jeito nenhum num quadro como esse. E os pontos distais mais importantes são, de fato, o ID3 e o VB39. São pontos que não dá para fugir. Além disso, eu te diria que uma técnica muito, mas muito legal e que funciona muito bem é a técnica do MSIT. O Motion Style Acupuncture Treatment, que você vai fazer o agulhamento ali dos pontos ASTI somados ao VB21 e o movimento do paciente é sensacional. Funciona muito bem. Agora, o que você pode adicionar? É altamente recomendado que o paciente mantenha aquela área aquecida. Então, depois do agulhamento, depois de uma eventual ventosa que você queira fazer ali, você pode fazer uma compressa quente ou pedir para que o paciente faça compressas quentes. De que maneira? Pode fazer com sal grosso.
Então o paciente pode pegar ali um sal grosso, colocar na panela com cuidado, tá? Porque ele vai começar a estralar. Quando ele começar a querer pipocar, você retira da panela, vai pegar uma toalha bem grossa, às vezes vai precisar até de 2 toalhas, tá? Porque fica muito quente mesmo. Vai colocar ali, vai fazer uma tronchinha de sal grosso e vai colocar na área mais afetada, tá bom? Com muito, muito cuidado, porque fica bem quente mesmo. Perfeito? Aqui você já tem muito daquilo que é necessário para tratar essa condição. Você pode adaptar de acordo com o padrão. Então, por exemplo, uma combinação bem legal para situações onde você tem estagnação do Qi combinado com estase de sangue, onde a estase de sangue é superior, é a combinação do IG4 com baço 6. Agora, se eu tenho invasão do vento frio, eu preciso adicionar pontos que eliminem esse fator patogênico. E aí eu posso pensar no IG4 com pulmão 7, eu posso pensar no uso do VB20, do próprio bexiga 12, que são muito, muito bons para uma situação como essa. E aqui você já tem o que é necessário para tratar esses pacientes. É isso que eu conversaria com você. E aí, se você perguntasse para mim, mas espera aí, como é que eu vou manipular essa agulha? É tonificação ou é dispersão? Veja. Quais são os 2 padrões que a gente discutiu? Invasão de vento frio nos canais e a gente também discutiu a estagnação do Qi e do sangue. Esses padrões são de excesso ou de deficiência? São de excesso. Então, como que é a manipulação? Dispersão. Não é óbvio? Lembra de uma coisa, eu acho que eu vou até gravar um vídeo a respeito disso, porque tem muita confusão. O tonificar e o dispersar não tem relação com o que o ponto faz. Senão você sempre ia tonificar tudo. Eu vou ter aquela função, eu vou tonificar aquela função. Não é assim que funciona. A relação tonificação e dispersão está diretamente relacionada com o padrão, com a síndrome. É aí que você determina se você tonifica ou dispersa o ponto. Então, por exemplo, tem estase de sangue, eu quero usar o bexiga 17, que também já historicamente foi usado para cervicalgia. É por estase de sangue? É em dispersão. Mas ele é o ponto de influência do sangue, é em dispersão, vou influenciar o sangue a circular. É isso que eu vou fazer, entendeu? Agora, se fosse um outro quadro e tivesse uma deficiência de sangue, aí sim, você entra com ele em tonificação. Essa é a proposta, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos vocês, agradeço a paciência por terem me ouvido até aqui, o esforço e a dedicação para aqueles que foram vindo e anotaram e prestaram atenção do começo ao fim, realmente é louvável. E a gente se vê num próximo vídeo, onde eu vou falar sobre um outro assunto que eu realmente ainda não sei qual é. Aliás, se tiver uma sugestão, coloca aqui embaixo, tá? Gente, muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.